Construção de uma nova proposta curricular de filosofia para o Estado de São Paulo. Chico Greter, vice-presidente da Profesp, mestre em filosofia. Rodrigo Gelano, doutor pela Unesp de Marília. Representante da Secretaria de Educação, confirmado. Edinaldo Santana, professor de filosofia, mediador da mesa. Continua? 7/12, sexta-feira. 9 horas. Filosofia e o seu caráter multidisciplinar. Professora doutora Elisa Cristina Oliose, História da Ciência, PUC São Paulo. Professora doutora Andréa Bortolotto, História da Ciência, PUC São Paulo. Professores Aníbal Pinto, História da Ciência, PUC São Paulo. Hugo Alan, professor da Rede Pública Estadual e da Universidade Metodista de São Paulo. Antônio Celso de Oliveira, diretor da Profesp, mediador na mesa. 10h30. Ampliação da organização da filosofia no Estado de São Paulo e no Brasil. Deputado e professor Carlos Gianazzi, autor do projeto sobre a filosofia no ensino fundamental. Aldo Santos, presidente da Profesp e membro do Coletivo Nacional de Filosofia. Cícero Rodrigues, diretor de comunicação da Profesp, mediador da mesa. 14 horas, atividade cultural. Alain Aparecido, diretor de base da Profesp, apresentação. Professor Chico Greter e colegas artistas apresentarão atividade cultural musical em homenagem a Luiz Gonzaga, Carlos Drummond e Jorge Amado, que é o centenário, né? E Oscar Niemeyer. Eu acrescentei. 15 horas, a organização dos professores de filosofia e filósofos do Estado de São Paulo e estruturação da Profesp. Rosani Martiniano de Souza, diretora estadual da APOESP e diretora da escola. Diógenes Batista, professor da Rede Pública Estadual e Municipal Capital. José Carlos Carneiro, professor de filosofia na Rede Estadual, mediador da mesa. 16 horas, apreciação de propostas remanescentes, moções e encerramento. Diretoria da Profesp. Olha, só no dia de hoje, vamos adequar aqui. Às 10h15, então, nós vamos começar a análise de conjuntura educacional, por volta de 10h15, pode ser? E, às 11h30, apresentação da histórica luta pelo retorno da filosofia. Depois, o almoço. E, às 14 horas, retornaremos, e espero que aí já tenhamos corrigido essa falha inicial. Tudo bem? Algum destaque, gente? Aqui, na fala do professor Hugo Alan, o Alan tem um complemento. Você pode... Será apenas a adição do professor Wesley Dourado, que também manifestou seu interesse em participar e fará também uma manifestação sobre a corporeidade na filosofia e sua necessidade multidisciplinar. Wesley Dourado é coordenador do curso de filosofia da Universidade Metodista de São Paulo. Isso, então, vai dividir com o Hugo parte do seu tempo para essa contribuição aqui também em plenário. Bom, isso posto, queria, antes de chamar a mesa, já informei no início do trabalho, queria convidar o professor Pedro Paulo, representando a Intersindical, para que, durante 2, 3 minutos, possa fazer a sua saudação, assim como as demais entidades que, porventura, passarem aqui, nós vamos também estar abrindo democraticamente esse espaço para eles. E convido depois já a professora Rita como mediadora dessa mesa, para já ir se articulando para a fala do professor André, Eduardo Amaral e Daniel. O que o Aldo está colocando aqui é que vai ficar um tempo pequeno para a manifestação do plenário e tal. Nós vamos fazendo adequações aqui, a nossa ideia aqui é tá certo? Grande parte das pessoas já tem alguma experiência sindical, algumas dificuldades. Nós não queremos reproduzir os modelos existentes, mas nós vamos, de certa forma, trilhar o nosso próprio caminho, no sentido de buscar alguma mediação aqui entre nós para garantir um bom encontro, tá bem? Então, nós vamos ter um pouco de paciência. Pedro Paulo.
Bom dia, companheiros, companheiras de todo o estado de São Paulo. Peço desculpas, eu tive que me atrasar, mas fiquei aí parado no trânsito. O Aldo havia me convidado aí à direção para que a gente pudesse, da associação, para que a gente pudesse participar da mesa de abertura, e acho que ainda tem outros colegas que estão por aí, mas estão chegando. Né? Para dizer que também sou professor de filosofia, eu sou da coordenação nacional da Intersindical, diretor da PUESP e também da Profesp regional. Lá com o Cícero a gente também faz essa batalha e por isso é que os companheiros me indicaram para que a gente pudesse estar aqui fazendo essa saudação em nome da Intersindical. A Intersindical é uma organização, né, de luta da classe trabalhadora nesse período de crise, né, da sindical. Né? Nós estamos passando por um processo de reorganizar a classe a partir de princípios e bandeiras históricas que, com a falência da CUT, ela não cumpre mais esse papel. Então, os lutadores e lutadoras desse campo se constroem para defender os seus direitos imediatos e seus direitos históricos. E é nessa perspectiva que a luta da filosofia se insere na luta do campo educacional, e como não somos corporativistas, mas classistas, estamos juntos nessa unidade maior da classe trabalhadora. Por isso a nossa saudação em nome da Intersindical Nacional, em nome da Intersindical Estadual, para que a gente possa ter êxito nessa luta, porque o que nos move aqui, para além das experiências, é apontar os desafios para juntos enfrentarmos esses desafios e buscarmos soluções para tantos problemas que ocorrem na filosofia, para além daqueles que nós já enfrentamos. Não é? Nós temos aí uma luta histórica, daqui a pouco nós teremos na pauta, não é? A luta histórica da filosofia, e é uma luta de muitas décadas, não é agora, não é? De muita que vem aí, desde a ditadura militar, quando a expulsou da matriz curricular, quando a expulsou do currículo, não é? E posteriormente conseguimos, na década de 80, pautar como prioridade essa luta. Mais recentemente, eu digo recentemente, que do ponto de vista histórico, 20 anos, 2 décadas, não tem grande representação. Mas na década de 90, na década de 2000, né, por dentro da PUESP, tem muitos aqui que são diretores da PUESP, da direção, não é? Não majoritária, mas minoritária, são muitos lutadores e lutadoras. Nós construímos, eu inclusive na condição de diretor, o chamado coletivo de sociologia. Muitos aqui lembram? Sociologia, filosofia e psicologia. Era um coletivo que foi talvez o embrião, que fez com que, inclusive, a contragosto da direção majoritária, né, da nossa querida Bebel, nós conseguimos talvez chegar a esse ponto que nós conseguimos de alguns avanços, que foi da inclusão da filosofia no ensino médio. Não é? Acho que verão vocês detalhadamente quantas batalhas travamos internamente na PUESP, encontros, seminários, idas a Brasílias, né, por dentro do Senado, por dentro da Câmara, por dentro do Conselho Nacional de Educação, né, caravanas, ônibus, enfim, várias iniciativas que foram travadas para que a gente pudesse conquistar essa inclusão da filosofia. Isso não foi fácil e não é pouca coisa. E é por isso que nós chegamos nesse patamar. Não é? Acho que dentro da filosofia, hoje, nós temos, no ensino médio, da forma como está colocada, nós temos 2 desafios enormes. O primeiro deles tem a ver com a quantidade, não é? Sem ser corporativista, do número de aulas, que é uma reflexão que se faz, que muitas vezes joga um professor contra o outro. Ainda assim, a sua insuficiência, que é a socialização da miséria. E, por outro lado, que é o que eu vejo como mais grave e que nós vamos debater aqui, tem a ver com a qualidade. Porque é inadmissível aceitarmos essa bendita cartilha que é distribuída para nós, primeiro, que é um desrespeito a nós filósofos, não é? Quando você tem como mentora dessas cartilhas a Guiomar Nano Melo e equipe, com todo respeito aos historiadores de Campinas, que constitui essas cartilhas, desautorizando os filósofos a construir a sua reflexão pedagógica numa visão filosófica absolutamente neoliberal, onde John Locke é a referência para os nossos alunos.
Portanto, nós não podemos permitir isso. Acho que um dos desafios que nós precisamos responder neste primeiro encontro é o suporte pedagógico que nós podemos fazermos o contraponto e darmos uma socializada entre nós. E agora, por último, essa batalha agora da inclusão da filosofia no ensino médio, não é? Que no ensino fundamental, não é? O Carlos Gianazzi tem um projeto em torno disso, ele precisa ser reavaliado, porque lá atrás tinha um projeto do Padre Roque e outros projetos que faria com que pudesse incluir a filosofia no ensino médio, mas me parece que está colocado para nós também um outro, junto com o ensino fundamental, se conseguirmos isso, é ampliar os cursos superiores para que, de fato, também a gente não tenha uma filosofia restrita e tenham professores para que não paire depois o discurso absolutamente falacioso da Secretaria da Educação de que não há professores. Então, é uma batalha que são muitas batalhas que nós temos que enfrentarmos. Okay. E a Intersindical, para concluir, se coloca nessa disposição para que juntos a gente possa avançar nesses desafios e para que, de fato, a gente possa, através da filosofia, pontuar, não é? Com todo respeito às demais disciplinas, mas pontuar de forma absolutamente conceitual e prática o que é qualidade de ensino, quando de fato hoje nós trabalhamos na contramão, nas contradições de que o que temos é um ensino absolutamente precário, e acho que nós, filósofos, sociólogos, outros companheiros e companheiras que aqui se encontram das mais diversas áreas, possa contribuir nesse debate, e acho que esse primeiro encontro nos traz essa perspectiva, né, de fazermos juntos essa luta, travarmos juntos essa luta em prol da educação, em prol da matriz curricular qualificada, onde os protagonistas somos nós junto com os nossos alunos. Um grande abraço da Intersindical, bom êxito do encontro, estaremos juntos também participando, porque também somos protagonistas desse processo, e é assim que queremos, cada um de nós, na nossa unidade escolar, nas regionais, a gente possa ampliar isso para dizer que aqui, só para concluir mesmo, Aldo, não é um contraponto à PUESP. Aqui se soma na luta a resistência muito grande por parte do setor majoritário em relação a essa associação. Não se trata de fazer contraponto, mas se trata de priorizarmos lutas absolutamente essenciais para que saiamos vitoriosos desse processo. Um grande abraço a todos, um bom êxito a esse primeiro encontro. Obrigado, Pedro Paulo. Só informando que o credenciamento está sendo feito tranquilamente, 5, 10 pessoas, sem prejudicar os andamentos de trabalho aqui de maneira geral, tá bom? A professora Rita, essa mesa aqui nós agradecemos a presença do Cícero, do Jesus, do Chico. O Hugo vai estar aqui dando suporte, junto com o Zé Carlos aqui ao lado, permanentemente. E eu quero convidar, então, a professora Rita para que possa fazer, então, a mesa. E junto com a professora Rita, que não consta aqui, eu queria convidar alguém do plenário para contribuir com o processo de relatoria, de ajudar a mesa do ponto de vista de secretariar, relatar o que está acontecendo. Mas queria ver se alguém espontaneamente pode contribuir, pode se autoindicar, ou então que a mesa não queria fazer assim e tal. Alguém pode contribuir, ajudar a relatar, a secretariar essa mesa junto com a professora Rita? Então, professor, por favor, então venha compor conosco aqui a mesa. Ok, gente? Passo então a palavra para a professora Rita, que é diretora da Profesp e também diretora da PUESP. Bom dia novamente. É um prazer estar aqui. E antes que alguém pergunte, como eu já fui questionada em outros locais, se você não é professora de filosofia, por que a participação, inclusive, na direção da entidade? Primeiro, porque eu sou amante da filosofia, não sou professora de filosofia, mas tenho, como se diz, minhas afinidades com a filosofia. E segundo, porque participei da luta junto com os companheiros filósofos pela a volta da filosofia, né, durante muito tempo na nossa luta. Então, quando o companheiro Aldo convidou para ajudar a organizar, eu não tive dúvidas de que estaria trabalhando, lutando por a coisa mais preciosa que poderia acontecer para a educação, né? Minha formação é magistério, né? Sou professora de 1ª a 4ª série. Sou formada em letras, mas não exerço, né, o magistério no
Fundamental 2 e nem no ensino médio. Trabalho com crianças e pré-adolescentes. E posso falar para vocês que eu tive contato com a filosofia mesmo no magistério, a filosofia da educação, né, quando fiz magistério. E, assim, uma filosofia bem diferente, provavelmente, da que vocês estão acostumados a praticar na escola onde vocês trabalham. Mas isso não me deixa não ter o compromisso de lutar para que a filosofia seja, de fato, a realidade dentro das nossas escolas públicas, que faz falta, porque eu sou mãe e os meus filhos, os 3 filhos, estudaram na escola pública e tive muita reclamação pela falta da filosofia no ensino médio, a falta de professores, né? Então, é uma luta nossa do magistério, né? Não só do filósofo, mas uma luta dos educadores. Dando início aqui na mesa, o André Muniz. Quem que é André? Por favor. Eduardo Amaral. Daniel Pansarelli. Por favor. Enquanto eles sentam, deixa eu só contar uma coisa para vocês. Quando eu fazia o magistério, meu professor de filosofia era um advogado. E eu tinha dificuldade de entender algumas coisas, até porque o cara não era filósofo, né? Acho que ele tinha alguma jornada em filosofia e estava lá tampando um buraco, como acontece. E um dia eu questionei, falei para ele, professor, mas é difícil aprender filosofia, né? Ele falou, não precisa aprender filosofia. Filosofia é um sonho, então você vai sonhando que está bom. A nossa mesa é análise de conjuntura educacional. Os participantes da mesa, André, Eduardo, Daniel, já estão aqui. Começamos pelo André. Então, obrigada. Bom dia a todos. Eu gostaria de iniciar a minha fala dando uma visão geral do que eu pensei quando me convidaram para falar sobre análise de conjuntura educacional. Bem, muitos palestrantes poderiam pensar que para se fazer uma análise de conjuntura educacional seria extremamente útil consultar gráficos, estatísticas, fontes de informação diversificadas e, desta maneira, apresentar um quadro matematicamente confiável em relação à conjuntura educacional, em especial a conjuntura educacional da filosofia no Estado de São Paulo. No entanto, eu optei por extrair da minha experiência junto aos professores, da minha experiência junto aos pais, da minha experiência junto a alguns professores e pesquisadores de universidades, eu optei por tirar 3 tópicos, que eu considero 3 tópicos essenciais, para que nós possamos juntos avaliarmos o real problema ou a real situação, a real conjuntura educacional, especificamente da filosofia no Estado de São Paulo. Então, o primeiro tópico seria a mercantilização do ensino como contradição à indagação filosófica. A educação formal vista como mero auxiliar do lucro. A indagação filosófica aponta fundamentalmente para o ser. Desde a antiguidade, a filosofia tem como função essencial apontar à sociedade o bom, o belo e o verdadeiro. E aí nós começamos aqui com um grave problema social. Ou seja,
Nós vivemos em uma sociedade em que o ser cada vez é menos importante. E nisso repousa uma contradição fundamental entre uma ciência que busca a essência do ser, busca a essência da vida, a essência dos fatos, a função da moralidade, da ética dentro da sociedade, e uma sociedade que fundamentalmente não valoriza o ser, mas valoriza o ter. Então esse é o primeiro problema fundamental. Se nós não nos conscientizarmos dessa contradição fundamental entre o ensino da filosofia e aquilo que é o arcabouço ideológico da sociedade de hoje, muito dificilmente nós vamos conseguir compreender a razão essencial e fundamental dessa resistência à filosofia que tantos companheiros falam. Então nós temos que compreender essa resistência à filosofia como um efeito, cuja causa é uma sociedade que valoriza o ter e desvaloriza cada vez mais o ser. Então nós falamos que a filosofia tem como função essencial apontar à sociedade o bom, o belo e o verdadeiro. Então, o bom é o aspecto ético e, portanto, social da indagação filosófica. O bom deve conduzir à praxis das virtudes que conduzem a uma sociedade mais justa e mais esclarecida. Então, nós estamos falando em uma sociedade que não valoriza o ser, mas valoriza o ter. E como fundamento, o primeiro fundamento de buscar o bom, ou seja, uma sociedade que busque ser mais esclarecida e mais justa. E aí sobrevém o segundo problema, ou seja, como nós vamos buscar uma sociedade mais justa se a justiça, entre aspas, está nas mãos daqueles que têm e não daqueles que são? Esse é o primeiro ponto. Depois nós falamos em buscar o belo, a busca pela superação. A experiência estética como um dos fatores que demarca profundamente a diferença entre civilização e barbárie. Então, experiência estética em uma sociedade em que o belo é simplesmente aquilo que custa mais. Uma sociedade que vê como o que é bom é ter dinheiro. O que é belo é aquilo que o dinheiro pode comprar. Mas, e a reflexão em relação ao que é bom e ao que é belo? Então nós podemos dizer que nós estamos caminhando para uma sociedade que valoriza o ter, valoriza a injustiça, porque está muito preocupada em dar o poder àqueles que têm e não àqueles que são, e, por outro lado, a definição do que é belo não é mais baseada na experiência meramente estética e subjetiva do indivíduo, mas é baseada na capacidade de compra. Então, os caros colegas já devem ter visto inúmeras vezes, centenas de vezes, seus alunos admirando como a coisa mais bonita do mundo, o iPad, o iPhone e o tênis da marca XYZ, e de uma forma coletiva. Não se trata de uma reflexão individual em relação do que é melhor para mim ou o que é mais belo para mim, mas eu considero isso belo porque coletivamente, socialmente, isso é imposto dentro de um modelo de consumo capitalista. Depois nós falamos que a terceira base da filosofia é a busca pelo verdadeiro, né? O verdadeiro é a base de toda a busca científica. E aí nós nos deparamos de novo com uma sociedade que diz que não existe verdade, que a verdade é relativa, que cada um tem a sua verdade.
e se abandona o conceito filosófico, já formulado lá na época da escolástica, antes até, né, de que a verdade é a adequação do intelecto à coisa. Ou seja, é a perfeita harmonização entre o ente cognoscente e o objeto cognoscível. E mais, que se nós abandonarmos essa definição de verdade, né, sem essa busca pela verdade, não há possibilidade de ciência nem de autêntico conhecimento. Ou seja, mais uma contradição fundamental da nossa sociedade. As pessoas apreciam muito os frutos do pensamento científico. Apreciam muito todos os benefícios que o pensamento científico ou que o avanço da ciência pode proporcionar à sociedade. No entanto, relegam a um plano secundário ou terciário a base, o fundamento epistemológico da ciência, que é a filosofia. Não há possibilidade de ciência, nem de autêntico conhecimento, sem a base filosófica, sem o pensamento racional, sem o método proposto por filósofos. E quando, nessa nossa sociedade, quando essa indagação que aponta para as questões essenciais do ser é reduzida à busca pelo lucro, e aqui, busca pelo lucro tem dois lados. Por um lado, por parte das instituições de ensino, que querem o maior número possível de alunos que paguem. Por outro lado, nós falamos instituições públicas. Instituições públicas se preocupam realmente em ter um povo educado, querem realmente que a população seja educada, ou é importante que haja número, para que esse número seja instrumentalizado de forma política. E de uma forma, não da política aristotélica, como busca do bem comum, mas da pequena política, da politicagem. Então, por um lado, nós temos a busca pelo lucro por parte das instituições de ensino. E, por outro lado, pelo arcabouço mental da sociedade atual, o estudante não busca o ensino pelo bem em si, que é o conhecimento, mas busca o ensino porque o ensino é um instrumento de obtenção de carreira, obtenção de melhor salário, obtenção de lucro, de capacidade de compra. Né? Então, o estudante é motivado por uma sociedade capitalista que só valoriza o ter. E aí nós voltamos para a questão essencial. Ou seja, ele só vê no estudo uma possibilidade maior de obter lucro ou uma colocação social, e aqui social entre aspas, melhor. O ensino é esvaziado e se cai novamente no barbarismo. O barbarismo do consumo. O barbarismo da possibilidade de comprar. O barbarismo da possibilidade de se impor dentro da sociedade, não pelo que se é, mas pelo que se tem. Porque na nossa sociedade é importante aquele que tem a possibilidade de comprar e impor, através do seu poder financeiro, né? Impor através do seu poder financeiro a sua importância social. Então, quando há essa modificação, há o esvaziamento.